Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Ontem tivemos outro feriado, né, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Hoje vamos dar início aqui ao livro de matemática, tá? Então, peguem um livro de matemática na página 100, onde vamos dar início ao estudo das retas, tá? Aqui, turma, nós temos a representação da reta, tá? A representação da semi-reta e de um segmento de reta, ok? Mas antes de falar de cada uma delas, nós vamos entender o ponto, certo? Nós temos aqui na reta o ponto A, que vai até o ponto B, ok? Então, o ponto, turma, é uma figura geométrica sem dimensões, tá? E nós também podemos dizer que o ponto é uma interseção entre duas retas, tá? Então, vamos entender aqui a representação da reta, certo? Logo essa primeira aqui, ok? Então, a reta, ela pode ser definida como uma sequência de infinitos pontos enfileirados em uma mesma direção, certo? Aqui nós temos dois pontos, ok? Já na semi-reta, turma, nós temos aí o ponto C e o ponto D, não é isso? E a semi-reta, turma, é a parte de uma reta limitada por um ponto, tá? E é representada por uma letra. Nós temos aqui o ponto, que é representado pela letra C, e o ponto representado pela letra D, ok? No segmento de reta, turma, é a parte de uma reta limitada por dois pontos, tá? Então, percebam aí o ponto E e o ponto F, tá? Então, vejam que elas estão representadas, né, por E e F, por letras maiúsculas, tá? Então, é uma parte de uma reta limitada por dois pontos. Então, esse é o segmento de reta, tá? Tia, explica de novo porque eu não entendi. Então, vamos lá, turma. Segmento de reta tem começo e tem fim. Ela vai iniciar e vai finalizar, tá? Semi-reta tem começo, mas ela não tem fim, tá? A reta não tem começo, certo? E nem tem fim, ok? Então, é aquela sequência, certo, de pontos. Uma reta, turma, ela pode ser traçada em três posições, tá? Então, eu coloquei as três posições em que essa reta pode ser traçada, certo? Então, nós temos a reta horizontal, a reta vertical e a reta inclinada, tá? Então, a reta ela pode ser traçada dessas três formas também, ok? Agora, quando nós temos mais de uma reta, né, temos duas ou mais retas, nós vamos ter as retas concorrentes, que é essa que passa uma pela outra, tá? E temos as retas paralelas, que é as que nós estamos vendo aí na horizontal, certo? Elas também podem estar na vertical, paralelamente também, ok? Turma, vamos fixar aqui a posição das retas, tá? Então, a reta, ela pode ter as seguintes posições. Temos a horizontal, né? Que segue uma direção, ok? Tem um ditado que diz que é a direção das águas tranquilas, ok? Temos a reta vertical, né? Que segue a direção da queda de um corpo, certo? Temos a inclinada, que nem é horizontal e nem é vertical. Temos a concorrente, certo? Que passa uma pela outra e tem a definição de um ponto aí no meio. E temos a paralela. Essa paralela, turma, essas retas elas nunca vão se encontrar, tá? Porque uma está paralela à outra, ok? Então, só lembrando, as posições das retas que temos: horizontal, vertical, inclinada, concorrente e paralela. Aqui eu coloquei só para servir de exemplo para vocês, tá? Então, nós temos aqui a reta horizontal, né? Com dois pontos, ok? Tem a horizontal, tá? Temos a inclinada, que ela nem é horizontal e nem é vertical, ok? Também com dois pontos. E temos a vertical, certo? Também com dois pontos A e B, ok?
Turma, tem uma atividade na página 101, certo? É a primeira questão, bem interessante, tá? Tá perguntando quantos segmentos de reta tem cada figura. Então, eu coloquei um exemplo aqui para que vocês entendam como é que vai ser feito, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira figura, nós temos o ponto A, B, C, D, E e F. Quantos segmentos de reta tem nessa imagem? Então, a gente vai ver quantos pontos temos, certo? Em cada segmento, ok? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, quantos segmentos essa imagem tem? Ela vai ter 6 segmentos, tá? Então, ela é um hexágono, ok? Nessa próxima figura aqui, ó, quantos segmentos de reta nós temos? Temos do G ao I, do I ao H e do H ao G. Então, temos 1, 2, 3, ok? Então, nós temos 3 segmentos de reta, tá? Nessa próxima imagem aqui, nós temos os segmentos, né? Cada um é pontuado com a letra maiúscula, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é outro hexágono também, tá? Tem 6 segmentos, ok? E nessa quarta imagem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 segmentos, ok? Então, é dessa forma que vocês vão atentamente observar as 3 imagens que tem na primeira questão da página 101, certo? E vão responder quantos segmentos tem em cada imagem, tá? Na sequência, turma, de acordo com essas informações aqui dadas, certo? Depois que vocês entenderam cada uma das retas, as existências dessas retas, vocês vão realizar a atividade, a primeira, né, como foi dado aqui o exemplo, certo? Para vocês compreenderem. De acordo com essa informação aqui, vocês conseguem fazer a segunda questão, a terceira, a quarta, tá? As informações anteriores, vocês vão responder também a atividade da página 102, que é só relacionada às retas, né? Vertical, horizontal, concorrente e paralela, tá? Então, tá uma atividade bem simples para vocês poderem fazer, ok? Turma, peguem um livro de ética, tá? Então, na semana passada, a atividade foi apenas a leitura da página 50 e 51, tá? Nós temos na página 50 o tema Fome Zero e o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, que é esse poema que nós estamos visualizando agora, tá? Então, o poema diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não me examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Turma, vocês podem estar se perguntando por que Manuel Bandeira ele escreveu esse poema, né? E por que ele retratou dessa forma o homem. Esse poema ele retrata a pobreza e a marginalização de uma grande parte da população, que luta pela sobrevivência. Infelizmente, uma parte da nossa população, ela luta pela sobrevivência, certo? Que é obrigada a viver em condições de vida que se assemelham a alguns animais, certo? Porque nem animal merece viver dessa forma, ok? Então, o autor, se você observar bem aqui na última frase, nessa última frase aqui, o autor ele conclui esse poema com uma expressão de espanto, quando ele diz assim: o bicho, meu Deus, era um homem, tá? Então, ele retrata bem essa pobreza que uma grande parte da população brasileira enfrenta todos os dias. Então, turma, eu coloquei essa imagem aqui para retratar bem esse poema de Manuel Bandeira. Não é para chocar, tá? Porque isso é uma realidade, não só brasileira, mas uma realidade de muitos países no mundo, tá? Em que as pessoas, elas vivem nessas condições. Então, Manuel Bandeira, ele foi muito feliz, né, em retratar essa sobrevida das pessoas, certo? É triste ver isso? Muito, é muito triste, não deveria nem existir esse tipo de condições, né? Em saber que pessoas vivem dessa forma, mas infelizmente, turma, isso é uma realidade,
certo? Então, é muito triste também, ressaltando aqui, que essas pessoas, né, além da pobreza, né, e da condição em que elas vivem, elas ainda são taxadas marginalizadamente, o que não deveria ocorrer, né, porque elas já vivem em uma condição precária, né, de uma sobrevida, né, e ainda são marginalizadas, tá? Então, Manuel Bandeira, ele retrata bem nesse pequeno poema, ele retrata bem, certo? Essas condições, tá? Na sequência, turma, desse poema, vocês têm um texto, tá? Que fala em relação à fome, ok? Lá na página 52, vocês vão realizar a atividade. A primeira questão, vocês vão desembaralhar as letras e descobrir as palavras, tá? Vocês vão descobrir cada uma dessas palavrinhas que tá lá na primeira questão. Na segunda questão, um panelão, tá? Então, nós sabemos que muitas pessoas se reúnem, né, para ajudar outras pessoas em vulnerabilidade, tá? Em condições ruins. Então, são amigos, é a igreja, né? São pessoas preocupadas com o seu próximo, tá? Então, essas pessoas se reúnem, né, para preparar alimentos, principalmente para aqueles que estão nas ruas, ok? Então, além do alimento, certo, que essas pessoas colocam nesse panelão, o que mais essas pessoas colocam aí, certo? Nesse panelão aí. Quais são os sentimentos que essas pessoas colocam, tá? Então, lá no panelão, na segunda questão, vocês vão colocar, escrever, tá? Os sentimentos que todas essas pessoas colocam, certo? Além dos ingredientes para preparar esse alimento, tá? Então, que sentimentos são esses? É o sentimento do amor? É o sentimento do respeito? É o sentimento da compaixão por essas pessoas? É o sentimento de solidariedade? Então, pensem, tá? E escrevam que sentimentos são esses, além dos ingredientes que são colocados nesse panelão, tá? Lá na terceira questão, turma, vocês vão observar uma pirâmide, certo? Uma pirâmide alimentar. E vocês vão escrever os alimentos que você mais gosta, tá? Lá naquelas linhas abaixo do livro de vocês, observem o livro. Vocês vão escrever lá naquelas linhas, ok? Os alimentos que vocês mais gostam, tá? Eu espero que os alimentos, né, que vocês colocarem estejam mais no meio da pirâmide, ok? Mas essa é a atividade, ela está bem simples, certo? É fácil para vocês. Não esqueçam que Manuel Bandeira, né, ele retrata no poema, que é de suma importância, certo? Então, ele retrata bem essa realidade. Espero e oro que um dia nessa realidade ela venha mudar, né, que essas pessoas elas tenham mais oportunidade, que o sistema governamental dê mais oportunidade a essas pessoas, né, para que elas possam sair dessas condições, ok? Então é isso, gente. A atividade de hoje, matemática no início e agora em ética, tá? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.